Padrões corretos de vida nunca puderam ser implantados na superfície da Terra. Os padrões corretos sempre ficaram na imaginação dos filósofos ou nos livros clássicos de filosofia ou de comportamento. Não foi por falta de nós termos sido informados a respeito de certos padrões, como por exemplo, na República, nas leis de Platão, na Nova Atlântida de Francis Bacon, que foi uma encarnação de Antoine e Saint-Germain. Thomas Moros também tentou implantar novos padrões. Thomas Moros, que era Moria, que era amar. De forma que esses padrões ficam na nossa imaginação como que se isto fossem coisas para serem vividas em outros planos ou em ciclos futuros. No dia 1º de agosto, na hora que eu despertei, eu vi diante de mim um livro com o título A Boa Raça. E esse livro iria tratar de uma utopia, isto é, ia se descrever padrões corretos para hoje. E eu então me levantei e consegui escrever algumas páginas do livro que já está pronto. E foi muito interessante. A Iatre fez uma partilha que estava falando desse assunto, sobre a utopia de Thomas Moros. Utopia que, como vocês ouviram, quer dizer o não lugar, o lugar de nenhum lugar. Isto é, Thomas Moros, quando escreveu, já sabia que aquilo era lugar de nenhum lugar. E vê-se pelos padrões que a utopia apresenta que se trata de realizar o impossível, de realizar o impensável, de realizar o imprevisível e de fazer algo que ainda não é, que ainda não foi feito. Enfim, esses padrões corretos para nós são um verdadeiro desafio que está na imaginação criativa desses filósofos ou dessas hierarquias que nos inspiram, mas isto vai ficando sempre para amanhã. Para nós realizarmos um padrão correto de vida, nós teríamos que ter despertado aquilo que o livro deste mês, És Viajante Cósmico, chama de consciência-luz. Nós temos consciência despertada, nossa consciência já despertou, mas a nossa consciência, se não for consciência-luz, não consegue aplicar um padrão correto na vida. E essa consciência-luz, que é o que nós teríamos que desenvolver, ter mais despertado, isso é um estado na consciência em que os padrões corretos para o mundo da forma podem ser manifestados. Mas nós precisamos de ter despertado esta consciência-luz. É como se viesse uma outra luz na consciência. E aí nós conseguimos viver um padrão correto. Mas sem a consciência-luz,
nós vivemos esses padrões que vocês conhecem. E essa consciência à luz, ela desperta em nós quando nós vamos buscar realmente olhar, sentir a nossa parte mais interna. E uma das nossas tarefas, ou melhor, a nossa tarefa central, quando estamos aqui encarnados, seria nós trazermos as vibrações imateriais para as nossas células físicas, liberando a luz destas células. Porque enquanto as nossas células não tiverem a luz interna delas liberada, não há possibilidade de consciência à luz e não há possibilidade de se viver um padrão correto de vida. Porque isto que nós chamamos de correção nos nossos padrões, isto é uma verdadeira aberração diante da consciência à luz. E é com a aspiração, o treino da aspiração, é com o estímulo da aspiração e com a fé que nós vamos nos aproximando desse trabalho. Quando nós nos entregamos a um serviço impessoal e quando nós assumimos na vida um ritmo condizente com a nossa consciência, aí esta consciência à luz começa a se fazer. Mas vocês sabem que aqui na superfície da Terra nós começamos a renunciar ao ritmo que a nossa consciência manda por tantos motivos fictícios, externos, tantos motivos irreais, tantos motivos materiais. E a lei cósmica não pode, então, implantar-se em maior grau, porque nós damos muitas desculpas para nós mesmos e para os outros para não vivermos os padrões corretos. Porque a nossa vida não está dentro dos padrões corretos, basta observá-la. E isto seria a contribuição da humanidade para promover a cura do planeta e para realmente colaborar na renovação da Terra. Nós não colaboramos na renovação da Terra e nem colaboramos na cura do planeta vivendo os nossos padrões. Esses nossos padrões são equivocados. Bem, basta ler os padrões que foram expostos pelos antigos, que já citamos, ou padrões que nós nem conhecemos porque nunca nos ensinaram, segundo eles, porque não é aplicável. Então o desafio é nós realmente nos observarmos com aspiração e com fé e vermos o que é que dentro de nós está anunciado como padrão. E aí termos a coragem, não é, de realizar, ter a coragem de viver. Platão nunca conseguiu que ninguém vivesse. Tomás Moros nunca conseguiu. Francis Bacon, ninguém conseguiu. Antoine, nas suas encarnações anteriores, Amar, nas suas encarnações anteriores, ninguém conseguiu isto. Mas esse é o desafio. Porque o mundo ainda não acabou e, segundo aquela coisa que estava sendo vista no dia 1º de agosto, aquilo era uma coisa que nós éramos convidados a viver. Numa grande cidade moderna, as pessoas eram convidadas a viver novos padrões. E uma pequena ilha na grande cidade conseguiu implantar os novos padrões. A cidade era imensa. Na visão era uma cidade maior do que São Paulo ou do tamanho de São Paulo. E uma pequena ilha lá dentro
vivia esses novos padrões. E sabe como terminava? Terminava que, como aqueles estavam vivendo os novos padrões, foram levados embora pelas naves. Foram viver em outro planeta, foram viver em outro mundo. Então nós aprendemos que quando se fala em padrões corretos para esta humanidade da superfície, nós estamos falando numa ideia, numa imaginação, que nós precisamos trabalhar em nós. Claro que se nós começarmos a aplicar isso, seremos levados embora, porque aqui parece que não é lugar. Então, é muito interessante como um planeta está estigmatizado na sua superfície com uma vida totalmente incorreta, e como neste mesmo planeta se trabalha os padrões corretos. E eu fiquei imaginando, mas para que escrever este livro? Parece que é para que as pessoas que querem fazer corretamente não deixem de fazer. Não que aqui se vá implantar o padrão correto, não se vai implantar. Ninguém conseguiu até hoje. E parece que isto aqui é uma escola, é um laboratório para nós captarmos esses padrões e fazermos em nós tudo aquilo que temos que fazer, sem ter nenhuma preocupação de ficar estranho à sociedade, de não encaixar mais no mundo, de ser rejeitado sem nenhuma preocupação. Porque quando a gente estiver realmente naquele padrão, a gente é transmigrado. E realmente o livro, eu vi o livro pronto, né? O livro terminava com esse grande esquadrão de naves que chegava e levava embora todos aqueles que tinham conseguido o padrão correto. E para onde eram levados, me pareceu, porque foi uma coisa muito rápida, me pareceu que era, em princípio, para um outro plano de consciência, para um outro nível de consciência, que não era material. E esses padrões corretos seriam o início de um processo evolutivo neste plano imaterial. Então, consciência à luz é o que permite isto tudo. Consciência à luz. E para nós começarmos a abordar esta consciência com luz, neste sentido, nós precisamos, primeiro, transcender o livre-arbítrio, coisa que nós não fizemos, a humanidade não fez, e aqueles que transcendem o livre-arbítrio não é sempre. Transcende o livre-arbítrio em alguns momentos, mas em geral vão escolhendo conforme este dom que receberam. Mas transcender o livre-arbítrio realmente, nós fazermos em nós esse deslocamento. Transcender o livre-arbítrio, a uma certa altura quer dizer se voltar para dentro e dizer ou você me guia ou eu nada faço. Eu preciso transcender isto. E precisa também que a gente tenha todos aqueles votos interiores e internos confirmados. Todos. Nós fizemos muitos votos. Todos fazem votos. À medida que vão aprendendo, que vão conhecendo coisas, vão fazendo votos. Mas confirmar esses votos é outra coisa. Então, quando se estabeleceu um voto, quando se estabeleceu uma proposta interna, em vez de modificá-la, em vez de fugir dela, em vez de misturá-la com outras propostas, em vez de misturá-la com os padrões normais de vida, a gente realmente confirmar aquele voto. Isto é um exercício contínuo. Isto é um exercício contínuo. Esta transcendência é que seria
segundo os padrões reais, essa transcendência do livre-arbítrio e esta confirmação das nossas intenções e dos nossos votos interiores, isto seria a verdadeira harmonização e a verdadeira cura dos corpos. Então veja que aqui, dentro dos padrões corretos, o conceito de cura é bem diferente deste conceito de cura que nós conhecemos. Então, é só quando nós estamos com esta consciência à luz já desenvolvendo, que estamos já não usando mais o livre-arbítrio, quem sabe, né, em que planeta nós vamos ser levados para acontecer isto. E com esta confirmação dos votos internos, aqui sim nós teríamos removido todos aqueles males físicos, etéricos, astrais e mentais, psicológicos, psíquicos, teríamos realmente removido todos aqueles males e seríamos sadios. Muitos seres hoje, entre aqueles mais dedicados à verdade, muitos seres hoje estão construindo as bases para isso ir acontecendo. E vão reconhecendo que eles estão simplesmente respondendo a um apelo muito interno, a um apelo muito interior. E esse estado em que os padrões corretos, inaplicáveis na vida de superfície, esse estado em nós, no qual os padrões corretos podem se manifestar, isso é um estado que nós teríamos que criar em nós, teríamos que construir em nós. Então, nós estamos neste momento vivendo uma reunião que pode ser um verdadeiro marco na nossa vida. Mas será um marco realmente, não se nós ouvirmos estas coisas e ficarmos de acordo, mas será um marco realmente se nós nos colocarmos tão empenhados em transcender o livre-arbítrio e tão afirmativos com respeito aos nossos votos interiores, que aí esse estado iria sendo criado em nós. É claro que os irmãos extraterrestres estão circundando a Terra e muito atentos, porque apenas um de nós cria isso em si, é transmigrado, é resgatado, é levado embora. E é muito interessante que nesta época que a gente fique trabalhando uma coisa que aqui não é aplicável, porque não é possível aplicar padrões corretos na superfície, na vida humana. Então, nós vamos trabalhar uma coisa, estamos sendo convidados a trabalhar uma coisa que não sabemos para que é. É para criar um estado. É para criar um estado. E dentro de nós irá se implantando uma harmonia que nós até hoje não conhecíamos e uma paz também que nós não conhecíamos. Isto tudo tem a ver com aqueles desenhos nas plantações, aqueles desenhos nos trigais que surgem muito na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda, embora isto não seja noticiado, óbvio. Mas isso tudo corresponde à presença desses desenhos. E esses desenhos, feitos pelas naves ou por outro meio, esses desenhos, que vocês já conhecem bastante de fotografias, eles contrastam, eles formam um contraste muito nítido
com as guerras, com a fabricação de armas, com esses países que se vangloriam por serem grandes produtores de armas. Este país onde nós estamos é o quarto do mundo. Veja como progrediu, hein? Como evoluiu. E tem uma coisa que ele é o primeiro no mundo: exportação de carne de cadáveres de animais. O primeiro. Então veja como está evoluindo este país. Como está evoluindo nos seus padrões. Que primeiros lugares ele está conseguindo. E nós teríamos que realmente olhar em outras direções. Teríamos que viver estas coisas, viver neste mundo, viver nestes países, como se não estivéssemos vivendo, aplicando esta lei. Como se não estivéssemos vivendo. Isto é muito importante. É muito importante porque o nosso interno, a consciência à luz, isto é o que precisa ser formado. Isto é que deve ser formado. É isto que é o momento de formar. E claro que tudo isto está sendo dito no quarto produtor de armas mortíferas do mundo e no primeiro exportador de cadáveres, que as pessoas depois comem. Então nós teríamos que realmente não ter o nosso olhar e não ter a nossa ligação com isto que está acontecendo, porque os padrões são outros. Não é possível construir um padrão de vida sobre estas coisas, porque o karma é coletivo. O karma é coletivo. Existe um karma nacional. E se nós temos esta nacionalidade de exportador de carne e de fabricante de armas, nós estamos envolvidos com este karma, todos nós. E teríamos que olhar estas coisas como se isto para nós não existisse, não nos identificarmos com estas coisas, ficarmos aqui como se não estivéssemos realmente. Note que nós estamos comentando estas coisas com pessoas que estão na vida para construir a consciência à luz, e não que estão na vida para outras coisas, como todo mundo está. Com tantos motivos sérios, menos este. Então, as figuras que nós já nos habituamos com elas, as figuras que já estão até gravadas na nossa memória, estas figuras são símbolos de tudo isso. São símbolos de tudo isso. E essas figuras, se lidas corretamente, se interpretadas com a consciência à luz, nós iríamos ver que o que está se passando agora em matéria de destruição de espécies animais e vegetais, o que está se passando agora, normalmente levará 10 milhões de anos para ser recuperado. 10 milhões de anos. Quando você dizima as espécies, como está acontecendo, são 10 milhões de anos para isso se recompor. Se vê por quê que os melhores, naquela visão, eram retirados, eram levados para outro lugar. E, segundo os contatos que aqueles círculos manifestam, nós estamos vivendo uma grande extinção. Nós estamos vivendo não uma simples matança de seres e de reinos, mas estamos vivendo uma extinção. A degradação do ambiente, a superexploração, a monocultura na agricultura, a influência que estamos tendo como homens na mudança de clima, tudo isto, essas figuras estão nos estimulando a ver, estão nos mostrando
Na atual extinção, estão indo embora os rinocerontes, estão indo embora os tigres, estão indo embora os pandas. 1 em cada 4 mamíferos está indo embora. 1 em cada 8 aves está se retirando do planeta como vida. 1 em cada 3 anfíbios já está se retirando. E, neste momento, 51% dos répteis estão em perigo de extinção. 51%. Mais de 50% dos insetos estão em extinção. E mais de 70% das plantas que florescem estão se preparando para ir embora. E se esta situação não fosse interrompida por algum fato que não é do nosso conhecimento, mas se isto perdurasse, a metade de todas as espécies estaria destruída no final deste século. Isto são coisas que essas figuras ou que essas presenças estão nos dizendo, nos avisando. Aquilo que aconteceu com as abelhas, porque as abelhas já estão se afastando, as abelhas já estão indo embora. E aquilo que está acontecendo com as abelhas nos lembra uma frase de Albert Einstein, que era um cientista. Einstein, no seu tempo, já previa isto tudo e disse o seguinte: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, quando sair a última abelha, a humanidade terá só 4 anos de vida. E ele acrescentou: sem abelhas não há polinização. Sem polinização não há plantas. Sem plantas não há animais. E não havendo nada disso, o homem também vai se extinguir, porque o homem não é autônomo neste planeta. Veja, um ser como Einstein já disse isto, revelou isto, como cientista. Então, eu estava vendo que este livro, A Boa Raça, chama-se A Boa Raça. Esse livro é nos preparar para esta nova posição de desenvolver a consciência à luz, mas de nos prepararmos para ir aplicá-la, não aqui. E teríamos realmente que ter uma postura interna com relação a isso e, nas nossas opções, estarmos atentos para realmente assumirmos o caminho da perfeição. Embora saibamos que a perfeição não é possível na superfície deste planeta, na vida. Embora sabendo disto, é preciso assumir isto e não desertar desta posição. Veja, quem está construindo esta consciência não encontra em nenhuma realização atual da humanidade meta sua. Qualquer coisa que esta humanidade normal esteja realizando, qualquer coisa, em qualquer setor, quem está desenvolvendo a consciência à luz e que já tem luz, não se identifica com nenhuma destas metas. Nenhuma destas metas. Vocês acham que isto é duro de dizer? Isto é um padrão real. Todas essas metas, mesmo as mais nobres, as mais caridosas, tudo isto não é a nossa meta. Todos esses padrões humanos estabelecidos aqui, por melhor que seja, quem está desenvolvendo a consciência à luz não vê nisso a menor identificação. Não tem a menor identificação. Então, mesmo que as possibilidades de aplicação sejam muito escassas, sejam praticamente impossíveis, nós teríamos que estar
muito firmes e muito confirmados na construção deste futuro, que pode não ser aqui. Não é? Porque, segundo a visão, os que estavam aqui fazendo isso foram embora. Mas aqui nós podemos sim preparar alguma coisa que vai acontecer lá fora. O universo está cada vez mais unido, o sistema solar está cada vez mais unido. Então a meta não é nós buscarmos perfeição conforme critérios e padrões humanos, por melhores que sejam. Porque senão consciência luz passa à distância. E sem a consciência luz não se cria, não se colabora, não se cria novos padrões. Veja, quem está contente, feliz e sossegado com esses padrões que está vivendo, esta partilha não é para eles. Mas aqui se trata não de viver padrões aqui e não esses, os melhores. Aqui se trata dos novos padrões. Onde vão ser aplicados, nós veremos. Estaremos incluídos nesses novos padrões. Bem, esses irmãos dizem o seguinte, que nós pertencemos a este mundo atual, nós pertencemos a esta terra, nós pertencemos a esta humanidade, nós pertencemos a este mundo, enfim, nas nossas imperfeições. É nas nossas imperfeições que nós estamos ligados a tudo isso. Porque nesses padrões futuros, nós estamos ligados com a nossa essência, não é com aquilo que somos aqui fora. Com aquilo que nós somos aqui fora, nós conseguimos nos manter neste mundo, nos padrões dele. Mas teríamos que ver em que mundo estamos realmente, em que plano de consciência estamos realmente, para onde que a nossa consciência está realmente voltada. E nós teríamos que conseguir chegar até o final da encarnação sem arredar um passo desta proposta de estar atraindo e construindo novos padrões. Embora você veja que os padrões que estão aí são como uma máquina de moer carne que vai moendo tudo. Nós não temos que arredar um passo até a nossa desencarnação, ou até o nosso resgate, nosso traslado, como queiram. É preciso, nesses momentos, para que realmente se esteja sintonizado com esta consciência à luz, com esta utopia, para usar o nome dado por Tomás Moros, nós teríamos que estar diante de cada ser humano, diante de cada ser animal, diante de cada ser vegetal e mineral, vendo o que de melhor existe ali. Vocês têm visto pelos documentários que praticamente não há mais água pura aqui nos rios. Os rios não têm mais água pura, os rios estão se tornando esgotos. E mesmo ali, nós temos que imaginar a água pura. Nós temos que ter olhos completamente diferentes destes olhos padronizados que aconteceram aqui na superfície da Terra. De ver as coisas como elas são. Isto é muito bom nos padrões vigentes daqui. A consciência à luz é você estar visualizando o que seria ou o que será, para não deixar aquilo morrer dentro do que está acontecendo. Porque podem extinguir as espécies, como já vimos. Podem extinguir até 70% de uma espécie, antes que ela desapareça por completo. Mas isto não se pode extinguir, porque as coisas não vão morrer. As coisas vão ser extintas, mas não vão morrer. Então a consciência à luz é para tudo isto.
Em As Viajante Cósmico tem o seguinte pensamento: quando o esforço grupal para o cumprimento do plano evolutivo é correto e as aparências são transcendidas, nenhuma desordem prevalece. Isso está lá bem claro. Quando o esforço grupal para o cumprimento do plano evolutivo é correto, não é uma imaginação, não é uma fantasia, mas é um esforço no cumprimento daquilo que é correto, daquilo que está realmente no plano, e as aparências todas são transcendidas, nenhuma desordem prevalece. E a existência, diz o ex-viajante cósmico, e a existência permanece estreita, a existência, a vida, permanece estreita enquanto a consciência não se abre para a vastidão do cosmos. Então não importa que você busque o novo padrão, porque é a vastidão do cosmos que está na ordem do dia. É a vastidão do cosmos. Não precisa que seja aplicado neste momento, nem em algum lugar, porque parece que nesta Terra não há lugar para estas coisas. Como vimos, não é? A utopia é o lugar de nenhum lugar.